Então vamos no 24. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Ou seja, para o criminoso, assassino, ele se vê obrigado a encarar suas vítimas a todo instante, de forma incessante, como ele falou aqui. E as circunstâncias do crime, ou seja, a maneira como ele as matou, né? Ele fica vendo a cena se repetir, vê a arma que usou. Então ele fica vendo tudo aquilo se passando diante dele, ininterruptamente, sem que haja um descanso, né? E o espírito sequer nem precisa dormir, né? O espírito não tem corpo para dormir, ele não precisa dormir o corpo. Então é muito ruim para o espírito, é muito sofrimento. É um cruel suplício, como ele falou aqui, né? Um cruel suplício. Então vamos falar aqui agora, mais uma vez, a gente sempre se reporta a esse estudo que a gente fez da Revista Espírita sobre o danado, né, lá de Castelnandeire, né? A assombração, o espírito que assombrava uma casa lá na cidade de Castelnandeire, lá na França, né? Era o seguinte, havia uma casa mal assombrada e aí chamaram os padres para fazer um exorcismo lá, né? Tirar aquele espírito que assombrava a casa. Os padres fizeram tudo que foi possível, né, no entendimento deles, para tirar o espírito, e deixaram lá um bocado de imagem de santo, fotografia nas paredes e tal e tal. Aí um cidadão comprou a casa e foi morar lá, mas antes de morar ele mandou que retirasse tudo que era imagem de santo, fotografia e tudo, mandou tirar tudo. E desafiou o espírito para aparecer diante dele. Ele desafiou, olha só, Jean, cabe danado, né? Corajoso. O que aconteceu? O espírito continuava lá, porque exorcismo não tira nenhum espírito, né? Exorcismo não convence nem doutrina espírito algum, né? O espírito fica rindo, né? Porque não é com ameaças que você doutrina nenhum espírito. Não existe. Espírito ser doutrinado com ameaça, tu já viu falar nisso, Jean? Isso não existe, né? Sai daqui, demônio, não sei o que lá chamou o espírito de demônio, né? Com a cruz ali na cara dele, do médium, né? Isso não existe, pessoal. Aí o que aconteceu? O espírito, como era um espírito muito mau, nas palavras de São Luís, ele foi desafiado, muito orgulhoso, é claro, né? Que era um espírito atrasado também. Ele havia vindo de um mundo inferior à Terra, tinha tido uma ou foi duas encarnações só na Terra, numa das tribos mais bárbaras que existia no planeta na época, e pediu para ter uma existência na civilização. Os espíritos permitiram, que ele queria evoluir um pouco mais, né? Isso é permitido. Mas ele, num determinado momento, ele não suportou a prova, que era muito grande, né? Para as forças dele, ele não estava com força suficiente. Aí ele matou o irmão dele com ciúme, achando que o irmão dele estava tendo um caso com a esposa dele. Quando foi 2 anos depois, ele mata a mulher dele também, porque ele suspeitou que a mulher estava tendo um caso com outra pessoa lá. Eles eram salsicheiros, ele e o irmão dele. Então ele sabia fazer uso da faca, né? Ele matou o irmão, depois matou a mulher e ficava, por conta disso ele ficou preso naquela casa, né? A punição dele, pessoal, era ficar vendo a cena ininterruptamente. Só que a principal cena, aquela que mais doía na consciência dele, era o crime, a morte do irmão, né? Que irmão, o cara matou o próprio irmão por um ciúme, por uma coisa que ele nem tinha certeza, né? Então ele executou o irmão dele a facadas, né? Cortou a garganta dele e tal e tal. Ele ficava vendo a cena do crime, ele estava com a roupa toda ensanguentada e o punhal na mão, sempre com o punhal na mão.
Quando ele queria fugir daquele local, para onde é que ele ia? Ele se encontrava nas trevas. Toda vez que ele tentava fugir da casa, ele se encontrava nas trevas. Que trevas era essa, pessoal? Eu queria até aqui ter em mãos aqui para mostrar para vocês o que significa trevas, né? No dicionário. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Vamos ver o que significa trevas aqui no dicionário, né? Trevas. Olha o que é trevas. Trevas pode significar falta de conhecimento, ignorância por falta de estudo ou esclarecimento, né? E também pode se considerar o castigo do inferno, né? Mas trevas também, pessoal, é o que? É a escuridão, né? Trevas é a escuridão, é a falta de iluminação. Não é isso? Muito bem. No caso dele, quais eram as trevas que ele, para onde que ele se sentia nelas? Era na escuridão. Não era no umbral, pessoal. Nada a ver com umbral. Ele ficava nas trevas e ele ficava apavorado com medo do escuro. Era um breu danado que ele não via ninguém. Por quê? Por que ele não via ninguém, Jean? Porque ele fazia parte da punição dele, ele era interdito a ter qualquer lembrança, ele não lembrava de ninguém, nem de nada. E ele era interdito a ter contato com qualquer espírito. Havia os bons espíritos que tentavam auxiliá-lo, mas o castigo dele era a interdição de contato com qualquer espírito, com qualquer lembrança e de não poder sair daquela casa. Quando ele tentasse sair, ele tinha medo das trevas. Então ele voltava imediatamente para aquela casa. E ele ficou naquela situação por 200 anos, Jean. 200 anos. E o tempo para o espírito, quando ele é um espírito evoluído, o tempo para ele, 200 anos é assim, ó, rapidinho. Mas para o espírito culpado é diferente. 200 anos é muito mais do que os 200 anos para nós. Ali é como se fosse a eternidade para ele de sofrimento, né? E o maior sofrimento do espírito culpado, pessoal, é exatamente não saber o dia que vai parar de sofrer. Ele não vê o termo daquele sofrimento. Então, por isso, ele pensa que está onde? No inferno. Porque ele aprendeu isso, né? Quando a cultura do país dele, lá onde ele morava, falava-se no inferno, né? Toda vez se falou nisso. Então, ele pensa que está no próprio, né? Porque ele não vê o termo do sofrimento. Mas aquele inferno, entre aspas, dele, é o que ele criou. Não é Deus que determinou, nem está castigando ele, não. Ele próprio criou aquilo lá, através dos seus atos. Então, muito bem. Então, ele fica nesse sofrimento até que alguém, né, se apiede dele, como foi o caso desse espírito. Um espírito bom, não sei se é o próprio anjo da guarda dele, eu sei que levaram ele para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas ele, como ele não conhecia ainda o que era a sociedade, ele não sabia o que era, lá ele não aceitou escrever, não aceitou responder as perguntas que lhe foram feitas. Aí vocês podem me perguntar assim, mas João Filho, não diz que os espíritos inferiores, eles são obrigados a obedecer os espíritos moralmente superiores a ele? São até um certo ponto. Entendeu? O próprio São Luís explicou isso para o Kardec. Eles tentaram, né? Eles aconselharam que ele respondesse as perguntas de Kardec. Mas ele se recusou. E o próprio São Luís disse para Kardec, não, nós não temos como obrigá-lo, porque ele tem o livre-arbítrio, ele é livre para decidir o que ele quer. Infelizmente, ele vai sofrer bastante em consequência dessa teimosia dele. Podia aproveitar a oportunidade, mas ele é livre para aceitar ou não. Então, esse obedecimento do espírito aos espíritos superiores vai até um certo ponto. Naquele onde ele tem uma escolha, que é esse caso aí, ele tem a escolha de aceitar ou não aquela ajuda. E ele não quis aceitar naquele momento.
Aí o São Luís, Kardec então perguntou quem era ele. Aí o São Luís disse assim: esse espírito é um verdadeiro monstro. É aquele que se pode dizer que é um danado. Kardec perguntou assim: e ele tem jeito? Então será que ele não tem jeito? Aí o São Luís disse assim: todos meus irmãos, todos os espíritos têm jeito. Todos encontrarão, serão recuperados. Aí Kardec disse: como nós devemos fazer para ajudar esse irmão? Ele disse assim: experimentem passar um mês orando por ele. Um mês. Vocês vão passar um mês orando por esse espírito. E depois de um mês evoquem-o para ver o resultado. Tinha um casal ali que tinha sido convidado por alguém que era membro lá da sociedade, que estava assistindo e se apiedou daquele espírito. Era um casal de médiuns. E na casa deles, eles faziam aquela reunião familiar, que era muito comum no tempo de Kardec, e que hoje muita gente acha que isso não se deve fazer, não pode, não sei o quê, e que pode perfeitamente, não tem nada que impeça, né? Desde que tenha a orientação da doutrina, né? Espírita. Aí, lá, ele se comunicou espontaneamente, agradecendo pelas preces que na noite anterior fizeram por ele, aquele casal, e o casal passou a fazer perguntas a ele, e ele foi respondendo. Aí se comunicou mais de uma vez, ele próprio, se comunicou, o irmão dele se comunicou, a mulher dele se comunicou, as vítimas dele, né? E o cara que ele matou depois, né? Aquele homem que disse que desafiou ele. O cara que desafiou ele fez um medo tão grande ao homem, o homem ia chegando em casa, e ele se apresentou a ele numa aparição, né? Ele ficou visivelmente aparente ali para ele, né? Teve uma aparição com um rosto de um verdadeiro monstro, né? Ele tomou aquele rosto medonho e o cara entrou num pânico tão grande. O cara ficou parvo, né? Ficou aquele pavor no rosto dele durante 2 horas e depois ele morre. O cidadão lá morreu depois de 2 horas de medo. Aí vocês podem me perguntar: e pode, João Filho, acontecer isso daí? Pode. Por que que pode? Porque o cara desafiou ele, já. É diferente. O cara peitou o espírito, desafiou, disse que ele podia vir, que ele não tinha medo. Olha só. Então, cada caso é um caso, né? O espírito não pode matar uma pessoa sem motivo, mas aí o cara foi desafiar. Ele estava quieto no canto dele aí. E quando ele dialoga com o senhor F, né, que é o médium lá, aqueles que oravam por ele, ele perguntou por que ele fez isso com ele, com aquele cidadão. Ele disse: ele foi me desafiar. Aí ele disse assim: e você faria de novo? Faria. Se ele me desafiasse, eu faria de novo. Por que, Jean, que ele falou isso? Por conta do seu orgulho. Espírito atrasado. Ora, se nós que somos um pouquinho já temos um nível de conhecimento maior do que um espírito muito grosseiro que nem esse, né? Nós já temos um certo grau de civilização na nossa vida, um conhecimento da nossa cultura e tal. Nós temos um orgulho que nos sufoca. Imagina um espírito que vem da barbárie, né? Então, o cara mexeu no lugar errado, né? No formigueiro, no ninho de abelha, né? Então, pessoal, é isso. É isso que é o sofrimento do espírito muito culpado. Ele fica vendo as vítimas e ele fica em situações muito, né, que lhe traz muito sofrimento. É um suplício muito grande que ele pensa que é o próprio inferno, né? Pensa, mas não é. Quando começaram a orar para ele, ele começou a se arrepender, já começou a aceitar orientações. E quando Kardec chamou ele depois de um mês, ele já veio de boa. Kardec perguntou: então por que você, há um mês atrás, chegou aqui, quebrou 8 lápis, rasgou os papéis, não quis falar nada e agora você está vindo de boa? Ele disse: não, porque agora eu já estou me arrependendo do que fiz.
já estou aceitando orientações dos amigos. E entendi o erro que eu cometi naquela noite. Aí foi contando tudinho. Entendeu, pessoal? Então, a prece, vocês estão vendo aí, que ela é o remédio mais salutar que existe para qualquer tipo de sofrimento, tanto quanto para os espíritos endurecidos também, né? Então vamos lá, o 24. 25 agora, né? O último. Janaína, fala. Liga teu som, Janaína. Desculpa, esqueci aqui de ligar o som. João, só uma dúvida sobre essa questão que você falou da punição, que o espírito, é ele que se pune devido às ações dele aqui na Terra, quando ele viveu, a punição que está no subconsciente, digamos assim? Exatamente. Aí essa punição vai acabar quando ele tiver essa consciência, digamos assim, a consciência do ato que fez e se arrepender profundamente. É isso? Não, é o seguinte. A punição dele é da seguinte maneira. Ele, quando chega na condição de espírito, ele percebe os erros que cometeu, porque a consciência vai acusar, tanto quanto as próprias vítimas, né? Aí que ocorre? Ele muitas vezes fica endurecido por um determinado tempo. Quando ele vai se acalmando mais, que ele percebe que alguém está orando por ele e tal, a prece consegue atingi-lo, ele começa então a deixar de ser tão endurecido. Aí ele percebe o erro dele, percebe que ele está sofrendo, ele se entrega à realidade dos fatos, né, que ele quer negar que sofre, mas ele acaba aceitando que a realidade é que ele sofre, embora ele negue, né? Quando a gente numa casa espírita pergunta para ele, ele diz, não sofro não, mas ele sofre, ele só está negando ali por conta do orgulho ainda. Quando ele diminui o seu orgulho que aceita a ajuda, então ele pede, Janaína, ele percebe o tamanho do erro dele e através da ajuda dos bons espíritos, tanto quanto do seu anjo de guarda, ele pede uma nova existência. É o que eles mais querem, é resgatar. E aí ele vai pedir uma prova adequada às suas forças. Não é nem uma prova que vai tirar todos os erros dele de uma vez, não, porque ele não vai conseguir. Ele vai pedir uma prova adequada às forças que ele já conseguiu e vai pagando aos poucos em mais de uma existência, né? É raro o espírito ter força suficiente para pagar uma prova muito dura de uma vez só. Existe, mas ele tem que se preparar bastante. Aí é que ele mesmo, à medida que ele vai resgatando nas suas provas, nas suas expiações, ele vai voltando para a vida espiritual, percebendo o tanto que ele já evoluiu e o tanto que ele ainda tem para resgatar. Aí ele vai resgatando em novas provas, entendeu, Janaína? Dessa maneira aí. Até o ponto dele, ele próprio dizer, agora eu paguei. Mas enquanto ele vê que não pagou tudo, a consciência ainda está acusando. Então ele próprio é quem se analisa, se avalia. Não é ninguém. Os bons espíritos só orientam a ele. Entendeu, Janaína? Entendeu? Entendi. Obrigada. Pronto. Então vamos agora ao final, né? Item 25. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. Olha aí, pessoal. Aí, novamente vou perguntar, que trevas são essas, pessoal? Que trevas são essas? Não é nada de umbral, pessoal. Pelo amor de Deus, vamos esquecer essa história. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. Outros estão num isolamento absoluto no meio do espaço. É o que eu falei, ó. Aquele espírito estava isolado, só que ele ficava naquela casa. O isolamento dele era naquela casa. Quando ele queria sair dali, ele ficava nas trevas. Aí ele tinha medo, voltava. Ele preferia ficar na casa vendo o crime. A cena do crime, né? Então, outros estão no isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Então, que atormentado pela ignorância de sua posição, como assim, João Filho? Que eu acabei de falar. Ele não sabe o termo do seu sofrimento.
Ele não sabe quando é que vai parar de sofrer. Então, naquela sua ignorância, ele pensa que está no inferno. É isso que mais o faz sofrer. É essa ignorância de não saber a sua própria situação, nem o seu destino. Entendeu, pessoal? É nesse sentido aí. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto não lhes veem o fim. Olha aí, é o pior sofrimento. Quando eles não veem o fim daquele sofrimento, mais pungente se torna o sofrimento dele. Porque, além do sofrimento, aí vem a ideia de que não vai ter fim na cabeça dele. Ele não vê o fim. E Deus permite que isso aconteça para sua punição. Não é castigo de Deus, pessoal. Não é falta da caridade de Deus, não, que Deus é misericordioso. Mas é pelo tanto de mal que ele praticou. É sempre proporcional ao mal que ele praticou. Não tem nenhum exagero na sua pena, não, de forma alguma. Não tem. Muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros. O caso do Espírito Castelnaudeire. Mesma coisa. Ele era privado da visão dos que eram caros a ele. Ele ficou interdito à visão dos espíritos. Ele ficou interdito sequer às lembranças. Ele não tinha lembrança, Janaína, de nada. Entendeu? De tanto que dos crimes que ele cometeu. Todos geralmente suportam com intensidade, olha só, relativa, os males, as dores e as necessidades que fizeram suportar os outros, até que o arrependimento e o desejo da reparação venham trazer um alívio, fazendo entrever a possibilidade de pôr por si mesmo um fim a essa situação. Então, pessoal, a situação dele é ele próprio quem coloca um fim a ela, Janaína. Não é ninguém. Não é seu anjo da guarda que vai pegar na mão dele. Não é a mãe dele, não é o pai. Não é ninguém. É ele próprio. Ele próprio, na medida que ele vai se arrependendo, o arrependimento é o primeiro passo, para que ele se recupere totalmente na lei divina, a sua própria consciência. Para que ele se recupere para a sua própria consciência, Janaína, é preciso que ele faça 3 coisas: arrependimento, expiação e reparação. São 3 fases que aí precisam de muitas encarnações, né? É o arrependimento, que é o primeiro que ele vai ter que ter. Isso aqui é o que vai fazer ele... E tem que ser sincero o arrependimento. Não é o arrependimento por conta do medo, não. É o arrependimento sincero do que ele fez. Segundo vem a expiação dos seus crimes. Aonde? Nos mundos materiais, na Terra e em outros mundos parecidos com a Terra. Aí, isso aí é a expiação. E depois vem a reparação. O que é a reparação? Fazer agora o bem, tanto para aqueles que ele fez o mal, quanto para outros que necessitem desse bem. Entendeu, pessoal? Então, é dessa maneira que ele resgata, para que a sua consciência fique feliz, fique satisfeita. Do contrário, ele vai sofrer até ele se sentir satisfeito e quites. Ele é que vai se sentir ou não quites. Entendeu? Entendeu, Janaína aí? Jean? Maravilha. Muito esclarecedor. Alguma questão ainda, pessoal? Entendi, sim. Obrigada aí, João, pela explicação. Ô, João. Diga, meu irmão. Em relação àqueles espíritos que chegam nas mediúnicas, que você tenta da melhor maneira possível explicar para ele que ele já não está mais encarnado e tudo, e mesmo assim eles não querem entender, não querem compreender, acha que está vivo, acha que está naquela situação e toda, qual a melhor maneira de chegar para ele e tentar fazer com que ele entenda isso? Sendo que já foi feito de várias maneiras para que ele possa entender. Nós não podemos forçá-lo, né, a querer aceitar certas informações que a gente está passando para ele. Ele não quer aceitar. Não há essa necessidade, viu, Jean?
o papel do esclarecedor é simplesmente fazer o espírito pensar, só isso. Quando o espírito está conversando comigo, eu só digo assim: meu irmão, ó, o que está acontecendo é isso. Você está dizendo para mim isso assim, assim, assim. Eu quero só que você pense. Você acha que isso aí vai ser legal para você? Será que isso aí não vai lhe trazer mais sofrimento? Não, mas ele me fez o mal e tal e tal. Tudo bem, mas ele já está sofrendo, né? Ele já está sofrendo pelo ato que ele cometeu. Será que você deixando ele sofrer as consequências do ato dele não vai ser melhor para você? Porque você também está sofrendo, né? Essa dor que você diz que sente e tal, que você diz que não sofre, mas eu sei que você sofre, tal e tal. Então, ele não aceita de jeito nenhum. Mas aquela informação, Jean. E outra coisa, eu digo assim: faz quanto tempo que você não fala com ninguém? Ele já faz muito tempo. Aí eu digo: pronto, agradeça a Deus por você agora ter falado com alguém. Olha que coisa maravilhosa, essa oportunidade que você teve de ouvir isso daqui. E bote na sua cabeça que isso aqui que eu lhe falei, você vai pensar. Isso aí você vai pensar, meu irmão. Entendeu? E nós queremos o seu bem. Nós não estamos contra você e a favor do outro, não. Estamos apenas lhe dizendo que estamos do seu lado também. Então é dessa maneira, Jean. Não é obrigado o espírito sair dali: eu vou para a luz, não sei o que. Isso não existe. Entendeu? Você conversa com ele e você diz: olha, você agora recebeu o recado e você vai pensar isso daí. E aquilo vai mexer na cabeça dele já. E isso aí é que vai dar o pontapé inicial para os espíritos que estão amparando ele, trazer ele à realidade dele, entendeu? É exatamente isso daí. Maravilha.